de número 24 será a palavra desta noite, livro de Ezequiel. Glória a Deus. Capítulo de número 24, do versículo 15 e alguns demais. Os que acharem encarecidamente digam amém. Glória a Deus. Amados, confesso a vocês que o cansaço de todos, creio que esteja semelhante. Não há ninguém cansado mais do que o outro aqui, exceto aquela que foi trabalhar. Louca ela, né? Glória a Deus. Mas foi dispensada, porque o Senhor honra aqueles que têm honra nesta terra. Glória a Deus. Amém. Eu confesso que depois que acabou a vigília, eu fui para um monte da coberta, e só saí quando estava beirando meio-dia. Quero dizer para vocês que o compromisso com a igreja é o compromisso maior que todos devem ter, todos os ministros, a começar do menor até o maior. Estava eu pegando uma leitura para esta palavra desta noite, e me veio a palavra em Ezequiel capítulo 24, versículo 15 e alguns demais. Faremos menção desta palavra, após estarei orando, pedindo reverência ao Senhor para que Ele possa descer a sabedoria sobre mim. Os que acharam a palavra, levante a mão para o céu e diga: glória a Deus, eu achei o caminho da verdade. Amém? E se tu tem reverência ao Senhor, você fique de pé. Glória a Deus. Livro de Ezequiel, capítulo 24, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eis que eu tirarei de ti o desejo dos teus olhos, e de um golpe, mas não lamentarás, e nem chorarás, nem de correção, glória a Deus, nem te correrão as lágrimas. Refreia o teu gemido, e não tomarás o luto por morto. Ata o teu tumbante, coloca os teus pés ao teu sapato, e não te rebucarás. Glória a Deus. E o pão dos homens não comerás. E eu falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu a minha mulher, e fiz pela manhã como me deu ordem. Glória a Deus. Somente até aqui. Que o Senhor seja louvado na tua vida. Podemos agora aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Glória. Oremos ao Senhor, mesmo assentados. Coloca a mão no seu coração. Soberano Deus e eterno Pai, tomai em tuas mãos este momento da tua palavra. Nos enche, nos capacita, nos preenche a começar, Senhor meu Pai, por mim. Deus, que estarás, Senhor meu Pai, com a responsabilidade de passar, Senhor meu Pai, a tua palavra para o teu povo. Deus, que o Senhor venha, Senhor meu Pai, revestir de toda a tua graça, de todo o teu poder. Deus, dando, Senhor meu Pai, um entendimento profundo, preenchendo, Pai, os nossos corações. Deus, que a tua verdade, Pai, não seja uma lamentação, não seja, Senhor meu Pai, um choro em vão, não seja, Senhor meu Pai, uma palavra, Deus, torta, Senhor meu Pai, não seja, Deus, também um choro, Senhor meu Pai, para aqueles que não choram, não comungam, Senhor meu Pai, conosco. Não seja uma palavra, Senhor meu Pai, uma palavra a qual está, Senhor meu Pai, fora da tua liturgia, fora, Senhor meu Pai, daquilo que o Senhor precisa, Senhor meu Pai, ouvir de nossos lábios. Deus, purifica,
Ser, meu Pai, meus lábios agora, passa o teu azeite quente, Pai. Deus, que o Senhor possa, ser, meu Pai, manifestar o teu poder sobre a tua igreja. Eu estendo meus ouvidos para ouvir a tua voz, Pai. Então fala comigo nesta noite, Pai. Deus, eu estou, ser, meu Pai, com meus olhos, ser, meu Pai, espirituais abertos. Me dá, ser, meu Pai, revelação divina. Deus, eu também peço a ti, ser, meu Pai, o cheiro do teu azeite suave e o sangue, ser, meu Pai, que está sendo representado nesta noite. Deus, em nome do Senhor Jesus, os meus lábios, o teu Espírito Santo venha usar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Para quem ama o pastor, por favor, traga uma água para o pastor. Não deixa o pastor que parece um peixe sem a água. Glória a Deus. Amados, estamos mediante a uma palavra a qual o Senhor, ele diz para Ezequiel, um homem totalmente voltado à responsabilidade da palavra do Senhor, um homem que estava se dedicando com a sua profecia para o Senhor, um homem que estava ali diante do Senhor, um homem que estava executando todas as promessas e os pedidos que o Senhor fazia, porque também é considerado como um dos profetas até mesmo escolhido até como os menores da casa, profeta Ezequiel, a qual Deus ele coloca um manto sobre a vida dele, e este manto vem como um rolo de dupla face, um rolo que estava escrito por fora e um rolo que estava escrito por dentro. Naquela época é como se você pegasse uma Bíblia hoje, que é já toda prescrita e tem dito assim como páginas e páginas e versículos. Ali era o pergaminho naquela época, chamado este rolo, que Deus ele desce do alto céu e dá para Ezequiel, de uma forma que Ezequiel ele tinha que comer aquele rolo, porque agora a profecia do Senhor já estava acontecendo sobre a vida de Ezequiel. Não importa se Ezequiel estava cansado, não importava para o Senhor se Ezequiel estava enfermo, não importava para o Senhor se Ezequiel estava de uma certa forma falando, eu não quero ir. Deus estava falando com ele, é você quem vai, é você quem come o rolo, é você quem vai falar para o meu povo, porque é você que tem que proclamar a minha palavra. Não importa da forma que tu está, eu é quem te ordeno, eu é quem te capacito, eu é quem te preencho, é Deus na tua vida. E Deus ele pega agora Ezequiel, e com este rolo na mão ele fala assim, você vai comer este rolo. Entenda bem que, conjecturando, não estando aqui dentro da palavra e colocando para vocês que este rolo, Ezequiel ele tinha que ler. E após ele ler esse rolo, ele tinha que comer assim como Deus fez com que ele comesse. E ele sente o alimento de forma com sabor de mel. Olhe para o teu irmão do lado e diga assim, a vitória vem através da palavra do Senhor. Diga assim, não negue o que o Senhor tem te ordenado. Não fique cansado para a obra do Senhor. Diga assim, esteja determinado, porque senão o Senhor pode pesar as suas mãos. Entenda bem, meu amado, que nós vamos dar um salto agora para o versículo que nós lemos. Entenda bem que Ezequiel, com a sua responsabilidade de ler aquele rolo e após comer, ele tem toda a palavra, ele tem toda a dedicação, todo o ensino, ele passa agora por uma faculdade do Senhor, diretamente, espiritualmente. Não havia um professor para estar ensinando a Ezequiel, a não ser a Deus mesmo próprio, que estava deixando para ele não a teologia, mas sim a bibliologia, a ciência que vinha diretamente do Senhor, aquilo que o Senhor capacita e preenche aqueles que pensam que não pode. Deus ele olha para Ezequiel e fala, Ezequiel, você irá aonde eu te mandar, e quando você for e pregar o meu evangelho, aqueles querem ouvir ou não querem ouvir, você estará dizendo a minha palavra,
Assim dizendo com as minhas palavras, o Senhor também volta a falar para Ezequiel: mas se você não falar do meu amor para este povo, mesmo que ele seja ímpio, mesmo que ele esteja no caminho errado, se você não passar e ele vier a morrer, você será o culpado do sangue que jorrar sobre a cabeça desta pessoa. Entenda bem que Deus, ele não faz exceção de pessoas, e quando ele escolhe e capacita e coloca dentro da sua casa, ele preenche um coração simplesmente para voltar à tua palavra. Entenda bem, amados, que Deus, ele está falando comigo e contigo nesta noite. Você que tem freado a tua língua para a palavra de Deus, mas não tem freado a tua língua para falar mal do teu irmão. Você não tem freado a tua língua para falar mal do teu pastor. Você não tem freado a tua língua para falar mal do teu esposo, da tua esposa. Mas quando é para falar de Deus, você tem travado a tua língua. Eu quero que você abra a tua boca agora e glorifique esse Deus, porque eu não vejo ninguém mudo nesta casa do Senhor. Oh, glória. O que acontece? Que quando nós chegamos num cemitério, nós vemos tanto choro, tantos lamentos, e dá para parar para pensar da seguinte forma. Diversas vezes eu escutei que o povo deveria glorificar porque a casa do Senhor não era cemitério. E eu fui até o cemitério e comecei a ver choro daqui, choro dali, choro daqui, choro dali. E eu passei a meditar naquilo ali e falei assim: Senhor, as pessoas dizem que a casa do Senhor não é um cemitério. Tem razão. Mas só que a casa do Senhor tem às vezes deixado se escarnecer e esfriado demais. Porque até o cemitério tem ruído, até o cemitério tem clamado, até o cemitério tem oração, até no cemitério tem choro, até no cemitério tem sentimento, mas dentro da casa do Senhor está faltando a responsabilidade e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. É muito fácil olhar para você e falar para você: você não faz nada, você está deixando a obra de Deus de lado, melhora a tua conduta com Deus. Se eu não fizer também, eu estou sendo pior do que você, porque além de não estar fazendo, eu estou te julgando e não tenho esse direito de julgar a ninguém. O jugo, quando vem do Senhor, ele é reto e correto quando você está na presença do Senhor fazendo ide, fazendo chamado. O pastor, ele tem ali a essência das ovelhas, porque ele está ao derredor, ou seja, ao cuidar das ovelhas. Mas tem ovelhas que pensam que é o pastor que às vezes tem que sair para o lado de fora. Tem sim, para cuidar das suas ovelhas, para que não venha um lobo para devorar aquela ovelha, que não venha uma palavra torpa, para que possa ali desturbar a mente da sua ovelha. Mas quem chama ovelha é a própria ovelha. Fala para o teu irmão do lado: a ovelha está esperando ouvir a tua voz. Diga assim: tu é profeta. Profetiza então. Diga assim: Ezequiel, ele foi levado. Ele não quis, mas ele foi levado pelo Senhor no vale de ossos secos. E quando ele chega sobre aquele vale, ele simplesmente enxerga uma coisa temorosa. Quando você chega numa situação tão difícil na tua vida, o que você vai ter? Temor daquilo que você está passando. É a dificuldade financeira, é o fim do casamento, é as dívidas que já estão de forma aumentando cada dia mais. É você olhar para um lado e para o outro e você não vê mais amigos. É as pessoas que andavam do teu lado estão te apunhalando pelas costas. É a pessoa que batia no teu ombro agora está querendo dar paulada. É as pessoas que ali te atiravam beijinho agora estão te atirando pedra. Tudo isso acontece na vida do profeta e da profetisa de Deus. Mas basta você ter a consciência
que tudo isso se passará, porque Deus, Ele vem de uma forma, assim como Ele veio para Elias, de uma forma que passou um vento, passou uma tempestade, passou fogo, mas Deus ainda não estava ali. Quando Deus aparece para Elias, é da seguinte forma: Deus, Ele aparece para Elias, é como uma voz mansa, é como uma voz suave, entrando sobre o coração daqueles que creem. Eu quero falar para você que com uma voz mansa, com uma voz suave, Deus está entrando na tua causa nesta noite e vai decretar a tua vitória. Glória a Deus. Eu não preciso ser mais do que ninguém. Eu não preciso seguir o conselho de quem não quer um conselho correto com Deus. O que Deus me mandou é comer a palavra do Senhor, é tomar este rolo em minhas mãos. E quando eu estou com o rolo nas minhas mãos, eu descrevo aqueles que vão me apedrejar, eu descrevo aqueles que vão me caluniar, aqueles que vão me trair, porque tudo isso não é noticiário de hoje em dia, mas sim já está na Bíblia Sagrada há muito tempo atrás. Aleluia. Pastor, você viu o noticiário hoje? Morreu 50 jovens. Jesus já havia falado isso. Pastor, você viu? Um pai matou a mulher e os filhos. Jesus já havia falado disso. Pastor, o senhor ouviu? Ali a esposa esfaqueou seu esposo, o esposo esfaqueou sua esposa. Houve uma separação do governador do estado, da presidenta da república. Agora ela virou sapatona e declarou para todo mundo. Tudo isso Deus já tinha decretado bem antes do Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento Deus já tinha falado. Olha para o teu irmão e diga assim: sabe por que você passou por consequências? Porque você passou por consequências. Porque você não ouviu a voz do profeta. Diga assim: eu estive ao teu lado, falei contigo e tu não me ouviu. Diga assim: eu estou aqui hoje ao teu lado, estou falando contigo, e se tu não ouvir, pode passar por consequências. Entenda bem que agora nós vamos entrar na palavra de hoje. Ezequiel agora, ele perde a sua esposa. E o que Ezequiel fazia para Deus? Somente as obrigações de Deus. A Bíblia não relata quem era essa esposa de Ezequiel. Não relata o nome dessa esposa de Ezequiel. Mas podemos conjecturar e saber que esta mulher estava de uma certa forma com a consciência que era a esposa de Ezequiel. Mas nós não sabemos se Ezequiel andava lado a lado com a sua esposa, ou seja, que a sua esposa andava lado a lado com Ezequiel. Ezequiel estava tomando seus caminhos por profecias, e não relata a Bíblia que estava a esposa de Ezequiel na Bíblia. Pastor, mas a esposa antigamente não era calculada. O senhor não viu que lá com Jesus não calculou, só calculou mais de 5.000 homens, mas não calculou as mulheres, falou além das mulheres e das crianças, não calculava. Eu quero dizer para você que há momentos que Deus ele não calculava as mulheres, porque as mulheres elas não estavam na presença do Senhor, elas não estavam seguindo ao Senhor, mas simplesmente foram lá para ter com Jesus só porque estavam procurando alimento. Tem muitas pessoas que só vão ao encontro do Senhor só quando estão precisando. Você não precisa disso não para a tua vida, porque Jesus ele não quer quem precisa dele não. Jesus ele quer quem necessita dele 24 horas por dia, e ainda tira uma hora extra para virar 25 para ter uma bênção completa. A mulher de Ezequiel não aparece, mas relata que Ezequiel ele é mandado por Deus para entrar numa terra, e ali ele conhece duas mulheres, e essas mulheres com um nome complicado, Olá, Oliba,
duas meretrizes que Deus ele fala para Ezequiel ir lá e profetizar para elas. Para quem não sabe o que é meretriz, quem te chamar de meretriz, não aceita essa palavra. Porque meretriz significa mulher que se prostitui. Mulher que vende o seu corpo por dinheiro. Não aceite jamais uma pessoa te chamar para de meretriz. Se você não entendia o que significava isso, hoje você está entendendo. Ezequiel ele entra agora e começa a profetizar para estas mulheres. Começa a dar um ensinamento para estas mulheres. E estas mulheres elas se vendiam, se prostituíam até mesmo para homens que eram contra a vontade de Deus. Relata a Bíblia que essas mulheres elas se vendiam para a Síria, elas se vendiam para outros ali que estavam totalmente voltados contra a palavra do Senhor. Mas Deus teve misericórdia em mandar uma profecia para estas mulheres. Quem sabe Deus, ele colocou uma dessas mulheres que deixaram o seu instinto de prostituição para estar vivendo com Ezequiel. Eu não posso afirmar isso porque a Bíblia não me afirma, mas eu vejo que logo após a história dessas duas mulheres, começa agora a história que ali Ezequiel, ele perde a sua esposa e não poderia nem chorar por ela, nem poderia ir para o túmulo dela. O luto dele não poderia ter luto, mas simplesmente por um motivo, porque Deus estava mostrando a destruição do povo de Jerusalém. O povo estava corrompido. O povo estava ali a pensar no dinheiro. O povo estava a pensar em luxo. O povo estava a pensar em carro zero, em casas na Barra, em casas em outros lugares. Eu estou conjecturando e colocando-os para o dia de hoje. Nada contra se você pensa no teu carro novo. Nada contra se você pensa na tua casa nova. Mas se você coloca com Deus, isso se concretiza. Agora, se você vai pelas coisas do mundo, mundana, coisas que Satanás oferece, e você pega essas coisas para você, você está deixando a tua liturgia de servo do Senhor, de serva do Senhor. Entenda bem que esse motivo que o Senhor, ele mata a mulher de Ezequiel, é simplesmente para mostrar para aquele povo que o povo não deveria estar indo por coisas materiais, ordenâncias financeiras. Poderia ser uma dessas mulheres prostituta que Deus ele coloca como exemplo, porque ela era uma meretriz e vendia o seu próprio corpo. Será que prostituição significa somente quando a pessoa se deita com um homem? Não. Será que prostituição será só quando ela pega ali e de uma certa forma ganha um dinheiro para estar de uma forma beijando outro homem? Não. Será que prostituição seria só ela pegar na mão de um outro homem e ali começar a caminhar porque aquele homem pagou para aquela pessoa estar ao lado dela? Não. A cobiça é uma prostituição. A pessoa que tem uma pessoa já ao lado, ela não pode cobiçar uma outra pessoa. Ela não pode tocar em uma outra pessoa. Jesus ele declara que se você utilizar as tuas mãos para coisas ruins, é preferível que você corte ela. É preferível você ir para o céu faltando um membro, mas que você vá para o céu e não fique com todos os seus membros do corpo no reino do inferno. Se os teus olhos vacilar, é preferível que você arranque teus olhos e vá para o céu faltando um dos seus olhos ou os seus olhos, mas não fique para o reino do inferno. Entenda bem que Deus ele estava falando para o povo, porque o povo ele estava de uma certa forma com orgulho, uma certa forma que o povo estava ali almejando somente as coisas materiais, esquecendo de Deus. E Deus ele coloca, eu coloquei um segundo tópico aqui, já falando do primeiro, que era a destruição.
por causa do orgulho, por causa que o povo queria, de uma certa forma, as bonanças da terra, mas não queria mais adorar ao Senhor. O orgulho entrava e achava: eu posso, eu faço, eu aconteço, eu sou melhor, eu sou mais bonito, eu sou mais lindo, todos me olham. A Bíblia chega a relatar aqui que essas mulheres eram cobiçadas por jovens e elas aceitavam, e por isso veio a destruição, e por isso Deus trouxe a morte, e por isso que Deus ele colocou agora de uma certa forma pesada para Ezequiel, porque a mulher que ele amava não estava ao lado dele, porque não relata a Bíblia que ela estava ao lado dele. Mas pastor, o senhor não falou que não relatava nem o nome dela? Não relatava. E você vai ver uma coisa que eu escutei aqui ainda no culto, falar de Ana. Você escuta de Ana falando ela do lado do seu esposo, você escuta a falar também de diversas mulheres da Bíblia ao lado do teu esposo, mas a esposa de Ezequiel não estava ao seu lado a acompanhar sobre o ministério de Deus. Diga assim para teu irmão do lado: a tua esposa ou teu esposo tem que andar lado a lado com Deus. Se um se cansar, com certeza fadigará o outro. Diga assim: a Bíblia diz que é melhor ser dois do que um, porque sendo dois, melhor era paga. Diga assim: quando você é dois, existe o cordão de 3 dobras. A Bíblia relata sobre o cordão de 3 dobras. Fala para ele. Diga assim: esse cordão de 3 dobras é você, a sua esposa, o seu esposo e Jesus. Diga assim: entenda bem, eu não posso andar sozinho. Diga assim: eu não posso deixar de lado quem Deus colocou para mim. Entenda bem que Deus ele sempre vai olhar para o homem. Entenda bem que Deus ele sempre vai colocar Satanás falando no ouvido de muitas mulheres que não entendem que aquele que Deus coloca para a sua vida é desqualificado daqueles que são do mundo. Entenda bem que Satanás vai estar falando no ouvido de mulheres que ainda não são convertidas, de estar falando assim: todo homem é igual, todo homem é safado. Mulheres que não escutam Deus e vão estar falando contra o homem, e estão esquecendo que está falando da imagem e semelhança de Deus. Deus ele fez o homem e sua mulher. Primeiro veio o homem em sua imagem e semelhança. A mulher tem que entender que é uma adjuntora do homem. Não é desmerecendo a nenhuma mulher, mas quando você ouve o mundo falar todo homem é safado, todo homem é a mesma coisa, você ainda está ímpia. Perdoe falar dessa forma, porque nem todo homem é safado da forma que você diz. Quer que eu te mostre na Bíblia? Deus quando fala com Ezequiel, versículo 16 do capítulo 24. Filho do homem, filho do homem. Quer que eu te fale mais? Jesus falando: quando o filho do homem